quedó perfecta, sí. Sí, perfecto. ¿Está me ouvindo? Bien. Entonces, vamos a Así empezar. es, doctora. Perfecto. Vamos a empezar una charla muy especial en rehabilitación. Y después de todas las palabras de Giorgio Malandraki, ficará muy más fácil trazer la compreensão de onde estamos e para onde vamos em la reabilitação. Primeiro, eu gostaria de lhes apresentar minha universidade. É campo pequeno, no interior do estado de São Paulo. Podem me ouvir? Sim? Eu preciso de feedback, porque não está ok. Perfeito. Estou concentrada acá, neste estado, com 47 milhões de pessoas, em uma cidade muito pequena. Não temos Louis Armstrong, mas é uma cidade que está localizada em centro da alimentação. É considerada uma cidade que produz muitas coisas diferentes voltadas para a alimentação, conhecida como Cook City. Então, são todos bem-vindos a meu centro. Gostaria também de agradecer a meu grupo. Não poderia preparar esta palestra sem a ajuda de todos e de todas as colaborações. Somos 21 pessoas, 21 estudantes de pós-grado, hoje mais 2 estudantes novos, então estamos aí caminhando para um grande grupo. Primeiramente, gostaria de discutir minhas propostas. Vamos falar da cronologia da reabilitação em la disfagia. Gostaria de discutir um pouco sobre os conceitos que podem colaborar para que possamos compreender melhor as proposições das técnicas e dos programas e suas repercussões. E quais serão nossos próximos caminhos, assim como apontados na palestra anterior. Então, não poderia iniciar esta palestra sem traçar uma timeline, uma cronologia de pessoas consideradas muito importantes e que colaboraram grandemente para que pudéssemos compreender todas as modificações necessárias em la terapia em 2021. Não somos mais os mesmos de 1983, quando Logman lançou seu grande livro. Então, muitas coisas mudaram. É possível que eu não tenha colocado todas as pessoas que contribuíram para tanto, pero vou fazer de uma forma que me permita discutir com vocês todas as mudanças por 3 décadas, sim, por 3 décadas. E não poderia também deixar de apresentar meus companheiros em Brasil, pessoas que têm colaborado com a publicação em la disfagia neurogênica. Vou falar solamente da disfagia neurogênica. Estamos em muitos da América Latina e é muito importante que lembremos que precisamos investir em la investigação científica, porque se hacemos uma procura com descritores como disfagia e reabilitação no terapia, estamos localizados em poucas pessoas de América Latina nesta produção, pero estamos fortalecidos e juntos para avançarmos, sim? Esta é a primeira publicação em la América Latina e que tem trata-se de 2008 e tem uma percepção muito clara há muitos anos atrás de que teníamos em la terapia uma dificuldade em compreender que as casuísticas eram muito heterogêneas, não havia a descrição
perfeita de todas as técnicas e de todos os programas e os desenhos de estudos para que pudéssemos colher os resultados da terapia não estavam fortalecidos. Pero vamos relembrar que para compreender a terapia, os estudos, os melhores desenhos são os desenhos de revisão sistemática e os clinical trials. Estes são a minoria em la terapia em disfagia, pero temos muitos colaboradores e muitos pesquisadores que han colaborado para isto. E assim, vou fazer uma breve recordação do que neste momento devemos saber antes de pensarmos em qual é a eficácia da terapia em disfagia em pacientes neurogênicos. Atualmente, lo único e mais recente estudo da Cochrane é de 2018. Só há 4 revisões Cochrane na terapia. Então, o que sabemos muitíssimo voltado para uma população muitas vezes específica, que é o paciente pós-AVC com stroke. E, atualmente, uma das revisões mais recentes que trata da verdade é da compreensão dos exercícios, da dose e da descrição do que estamos fazendo. Vamos compreender melhor onde estamos, né, e para onde vamos. E antes disso, vamos à definição. Não se pode compreender os efeitos e a eficácia da reabilitação se não tivermos claramente qual a definição vamos prosseguir neste caminho. Sim? Então, vamos relembrar, escolher lugares muito bonitos em Brasil, que tratam em meu país, para nos ajudar a compreender que quando estudamos ou hacemos terapia e pensamos em um exercício, em uma única atividade, muitas vezes estamos avaliando o efeito deste exercício, dessa atividade em lo músculo ou em um aspecto específico da deglutição. Havia perguntado anteriormente para a doutora Malandraki justamente porque temos que ter claro que as técnicas hoje são muito descritas e podem colaborar com a mudança de algumas questões da fisiologia, pero não sempre se transportam para a eficácia da reabilitação em la função. Em muitos estudos, vamos visualizar o que se passa neste momento. Então, vamos estudar um pouco nosso primeiro passo na terapia. Começamos em 1983 com Logman, onde havia uma preocupação bastante clara, diversos pesquisadores, em provar com estudos em indivíduos normais, em sua maioria em pacientes pós-acidente vascular encefálico, como cada técnica, como cada manobra, como a transposição de consistências ou manobras posturais poderiam modificar a deglutição. ¿Sí? No entanto, né, a deglutição sempre foi pensada como um reflexo e há um marcador na reabilitação, e vou citar o Dr. Hender, que ao final de 1998, com sua produção, para nos mostrar claramente que quando hacemos terapia, estamos, assim como disse o Dr. Jorge Malandraki, modificando algumas ações e algumas atividades cerebrais. Não estamos fazendo e não estamos falando simplesmente de mudanças físicas ou motoras, porque são sempre sensório-motoras e têm diferentes representações corticais. Esta mudança se aprimorou, né,
se aprimorou ao longo dos anos com uma forte produção científica e que traz, obviamente, Dr. Jorge Malandraque para nosso apoio e a compreensão justamente é que quando hacemos um exercício ou quando hacemos uma técnica, estamos impactando e modificando a representação cortical, o aprendizado motor, a compreensão do aprendizado motor evoluiu para este momento e trouxe, na verdade, para as técnicas, a possibilidade de entendermos a diferença entre um protocolo e exercícios, e vamos falar sobre eles, e trago nesta linha, nesta década, pessoas que modificaram bastante nossa percepção sobre a diferença entre criar e executar um protocolo de exercício e um programa de reabilitação com inclusão de um protocolo de exercício. Vamos trabalhar sobre esta questão. Em 2006, 2007, Robbins é a pessoa que nos trouxe, né, a possibilidade de visualizar que os exercícios, por exemplo, não vou conseguir falar de todos os exercícios, vamos usar apenas alguns artigos para compreender a mudança entre a execução de um exercício, o aprendizado desse exercício e a inclusão desse exercício em uma função aprendida, que é um programa que exige muito mais do que a repetição do próprio exercício. Então, Robbins conseguiu mostrar que havia uma diferença em pacientes, e vamos aí percebendo que todos os trabalhos estão sempre muito centrados numa população específica, com déficit cortical, como é o caso do paciente pós-acidente vascular encefálico. E essa possibilidade, né, e que já mostrar por Robbins durante este trabalho, sobre a importância de termos uma sequência, um tempo de exercício e o quão intensivo seria esta reabilitação. Portanto, não é novo a importância de realizarmos terapia de forma frequente e com um protocolo definido de exercícios, né? Posteriormente, se formos olhar para as manobras de evolução, não todas, mas vou escolher algumas e aí escolher, né, todos os trabalhos, de rugby com deglutição de esforço, veremos que a sequência de treino da deglutição de esforço exige um aprendizado sobre a técnica que envolve uma ação muscular, uma informação cognitiva e uma sequência que pode colaborar primordialmente para que haja, né, muitas mudanças corticais, se pudéssemos ter o privilégio de fazer todos os exames, assim como a doutora Malandraque. Sim? Em 2010, há uma mudança significativa em nossa percepção sobre como executar a terapia. Gisele Carnaby apresenta o programa McNeil, que trata da relevância de ter um protocolo descritivo, uma prática diária em casa e algo muito importante em nossa terapia, que é quais serão os outcomes, os marcadores que vamos escolher para compreender se o programa que estabeleci está surtindo não somente, isto foi algo que acabei discutindo e perguntando à doutora Malandraque, algo que não se pode impactar solamente
la deglución. Lo resultado promovido en la fuerza de língua que seja su protocolo, se escolhido, en la resposta de deglución, en lo residuo faríngeo, se impacte, na verdade, la condição multifatorial que envolve a disfagia. Ou seja, não se pode modificar solamente a deglução, porque se tem que modificar junto com ela a ingestão oral, a condição nutricional, a condição pulmonar, os marcadores do treino de la deglução devem conjuntamente modificar o desempenho e a qualidade de vida do paciente. Então, em 2010, este é um marcador bastante importante. Nos próximos 10 anos, as mudanças foram confirmando, né, a necessidade, os novos clinical trials, comparando os tratamentos e aí os protocolos. Eu gostaria de usar como exemplo o protocolo da doutora Catriona Steele, porque em 2013, quando em 2007, Robbins falava sobre o protocolo de treino da língua. Acá, se puder mirar com detalhes, vai compreender que há um protocolo que não hace solamente exercício, onde há forceful saliva swallow, onde há treino da função. Então, é um protocolo que inclui em seu treinamento a necessidade de transportar o exercício para a função. E é isto que todos os estudos atuais, inclusive apresentados por Dr. Marlon Drake e Dr. Hand e outros colegas que pesquisam na representação cortical, mostram o impacto da função e não somente do exercício. Este é um dos grandes trabalhos de Dr. Jorge Malandraque, mostrando que o desenvolvimento cada dessas atividades em sua terapia impactam e modificam sua representação cortical e podem modificar seu aprendizado motor. Embora não possamos fazer como monitoramento dos resultados, temos que decidir em protocolos futuros, em pesquisas futuras, como vamos mensurar as conquistas que venimos em la evolução, de las conquistas que se modificam, né, da primeira avaliação, já que não podemos fazer clinicamente todos esses exames. A pesquisa nos ensina que é possível essa modificação, porém, como olhar clinicamente para essas mudanças? Teremos que usar escalas clínicas para mensurar não somente, né, questões da biomecânica, como os resíduos, como a penetração, como a força de língua, como aquilo que queres modificar com sua terapia. Não podemos trabalhar com o objetivo é aumentar a elevação laríngea e não escolhermos como uma mensuração a eletromiografia ou a duração da elevação laríngea para verificar se havíamos conseguido o resultado. Então, quando hacemos terapia, temos que escolher o outcome ideal para aquele paciente, para aquele protocolo, para que a mensuração possa acontecer. Gostaria de citar uma colega brasileira, orientada na época, a doutora Yanissa Ruppert, minha colega Renata Guedes, que trabalhou em uma temática que hoje, nos tempos atuais, modifica nossa forma de fazer terapia. Sim? Porque toda a execução de uma atividade motora precisa
modificação de comportamento motor, para que a própria córtex possa representar esse comportamento motor. Não é uma questão somente de força e execução, é uma questão de representação. Então, há possibilidade de modificações comprovadas cientificamente em alguns dos exercícios propostos em nossa terapia. Recentemente, e gostaria de me fixar nesta abordagem de investigação, estamos falando da importância dos clinical trials, são poucos os trabalhos em la literatura com todas as técnicas, portanto, não podemos dizer que temos toda a eficácia e sabemos que este programa é melhor que outro se não hacemos clinical trial. Solamente por meio de clinical trial randomizado conseguiremos entender qual dos programas é melhor para o paciente. Sim, então, neste estudo em específico, publicado agora em 2020, há uma comparação entre 3 modalidades de programas. Um programa específico com treinamento usando manobras voluntárias de deglutição, usando as modificações de comportamento de deglutição, sem estimulação elétrica e sem nenhuma outra atividade concomitante, e podemos comparar, na verdade, qual dos programas produz melhor efeito. O que sabemos hoje dos clinical trials que compararam tratamentos ou protocolos, assim como colocou na sua última fala, no seu último estudo, Dr. Jorge Malandrac também comparou o tratamento para verificar, na verdade, qual foi mais eficaz, qual tem uma resposta melhor. Neste momento, sabemos muito mais sobre a população de AVC, do que sabemos em Parkinson, do que sabemos em esclerose lateral amiotrófica ou outras doenças, principalmente porque há ainda uma concentração muito grande de técnicas e treinamentos e protocolos para um treino muito mais sensório-motor e que modifique a resposta da deglutição e que modifique o aprendizado. Enquanto, por exemplo, em outras doenças, teremos que fazer e pensar, assim como em Parkinson, assim como propõe o Dr. Michel Trochet, em exercícios sequenciados e incluindo técnicas de reabilitação na população de pacientes parkinsonianos. Não vou conseguir entrar nesta aula em todas as técnicas, mas gostaria de chamar a atenção porque quando as tecnologias apareceram, a estimulação elétrica neuromuscular, a estimulação transcraniana, a estimulação faríngea, há um perfil muito parecido em los trabalhos, porque ao comparar, né, um programa sem tecnologia com um programa com tecnologia, mais um treino de deglutição, as duas coisas, em estimulação neuromuscular, nós sabemos que é possível colher os resultados em la mudança de la deglutição com terapia e com estimulação e com tecnologia. E com tecnologia, os trabalhos dizem que há uma resposta mais rápida, mais veloz, né? Há essa investigação, há esse aspecto que circunda as pesquisas em la tecnologia. Sim, a velocidade com que a resposta. E eu penso que é muito interessante este resultado e estas conclusões, porque
todas as estimulações, faríngea, transcraniana, elétrica, né, tem aspecto sensorial muito grande, que não seja pela percepção da deglutição, mas também pela percepção de todo o conjunto do treinamento. E isto impacta sua atenção, isso impacta sua fase oral, isso impacta a forma com que hace a deglutição. O uso da tecnologia, por si só, né, é aparato fortalecedor da atenção para o treinamento e o aprendizado motor da deglutição, sim? E este mais recente ainda, né, de Dr. Conner, que trata, na verdade, Dr. Crackler, orientada provavelmente por Dr. Conner, que trata do encontro e como estamos prescrevendo nossos exercícios, de como estamos dosando a sequência que oferecemos ao paciente. Então, já sabemos recentemente que não estamos fazendo de forma consensual, né? Pero já temos uma diretriz de como fazer. Há uma proposição após esta revisão de escopo que tenhamos cuidado com a intensidade, com as repetições e com a frequência da execução do treinamento. Portanto, qualquer protocolo que tenhamos que escolher para nossos pacientes, qualquer temos que não sabemos a quantidade, a prescrição. Há alguns estudos onde há prescrições de 3 vezes, por 5 sequências, por 8 semanas, mas é muito variável, e é isso que aponta os pesquisadores desse trabalho, sim? Se podemos acompanhar a modificação atual e para onde vamos em relação aos exercícios, estamos em la fase de certamente comparar o programa de treinamento de treino de língua com o CETAR, a fim de que possamos compreender qual deles ativam mais não somente a musculatura, mas lembrem, todas as conclusões destes trabalhos alertam para o fato de que não se há investigado o impacto dos exercícios de tal programa. Há se investigado o efeito do exercício, mas não o impacto em la deglutição, em como isso repercute, enquanto o paciente está comendo mais, ou quanto o paciente demora menos, ou quanto o paciente está em melhor condição nutricional ou pulmonar. Então, temos que, não somente em reabilitação, esta é uma coisa muito relevante em relação à disfagia. Disfagia não é problema de deglutição solamente, é problema de deglutição que impacta a qualidade de vida, a condição nutricional e a condição pulmonar, e deve, né, nas novas perspectivas da Organização Mundial de Saúde, né, quando olhamos para o conceito de saúde, saúde é uma integração de aspectos, e a disfagia é uma integração de multifatores que precisam se modificar para que o paciente se reabilite, tenha aderência e se reabilite. Sim? Houve uma mudança, e gostaria de terminar minha fala com um dos trabalhos que produzimos em meu laboratório. Escolhi este inicial do grupo, né, europeu, acompanhado aí por Dr. Perry Clavé, antigo, inicial, em 2012, e que tratava de compreender o efeito de uma tecnologia em alguns aspectos
de la deglutição em específico na mudança da língua, sim? Então, hoje, houve uma modificação muito grande em como desenhar estes estudos para que possamos entender cada protocolo para cada população. Esse é um trabalho da autora Paula Collor, do primeiro clinical trial brasileiro em disfagia, com a participação do Dr. Perry Clavé. E, embora seja uma população muito pequena, sim, é um piloto, um trabalho que tem duas diferentes modalidades de terapia para pacientes pós-AVCs, uma delas pautada nas referências e nas habilidades, nas evidências que tratam da importância da estimulação gustativa, tátil, térmica ou elétrica, né? Há na literatura evidências de que existe efeito, né, sobre a deglutição, e esse trabalho, né, randomizado, tem 2 grupos, né, um que recebeu somente a terapia tradicional, com essa intervenção associada à deglutição de esforço, à manobra de Mendelsohn, há um programa de treinamento para este paciente pós-AVC, que, em sua maioria, tem diminuição da resposta faríngea, diminuição da elevação da laringe, alteração na língua, e neste programa foi comparado com um outro programa onde o paciente recebeu a mesma coisa associado à eletroestimulação. Os resultados mostram, assim como em muitos outros trabalhos que há com tecnologia associativa, que embora os resultados não sejam diferentes, quando se acopla a tecnologia à terapia, né, há uma mudança muito rápida, mais rápida na evolução desses casos. Obviamente, estamos falando de pacientes crônicos e não de pacientes agudos, sim? Então, só para finalizar esta nossa conversa, gostaria de deixar alguns caminhos para onde realmente devemos ir e para onde a América Latina precisa avançar fortemente em relação às pesquisas também. Bem, necessitamos de muitos mais ensaios clínicos. Não temos muitos programas definidos para populações diferentes e não sabemos se o programa específico, né, para uma população de Parkinson tem interferência de quais outros fatores e qual desses programas, ou o IMST sozinho, o IMST mais forfossuolo, o IMST mais treino de língua, esse programa completo para aquela população precisa de investigação, né? Quando há tecnologia, essa evolução da evolução parece ser mais rápida, embora se possa alcançar isso com uma terapia, com aspectos, com manobras, com outras atividades, e é bastante claro que nós vamos, obviamente, avançar na próxima década para as terapias que tentam modificar diretamente a representação cortical. De uma forma inovadora, muito inovadora, a estimulação magnética, por exemplo, né, precisará futuramente de um apoio para um guia direcional para a área específica que quer estimular. Esta é uma questão muito importante para a qual devemos avançar.
né? Sabemos que a estimulação magnética precisa de uma estimulação em local específico e precisamos localizar esse aspecto, né? Portanto, há de se construir um GPS aí para esse momento. Vamos aguardar. Na outra questão, que penso ser menos tecnológica, mas muito necessária, temos que avançar sobre um protocolo comum de mensuração de outcomes em terapia esfária. Mensurar elevação laríngea, resíduos, penetração laríngea, a língua ou todos os aspectos da deglução são nossas obrigações quando hacemos terapia, para entender a evolução. Pero também temos que entender como tal modificação impacta a vida de nossos pacientes. Obrigada por este momento. Me perdoem, mi portunhol sempre assim. Graças. Vou parar de compartilhar acá. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora Roberta, por su brillante ponencia. Y ahora continuamos con una serie de preguntas y respuestas por parte del público. Deseamos preguntarle cuáles considera usted que son los principales retos en disfagia neurogénica para Latinoamérica y si existen algunas recomendaciones que nos pudiera usted dar para México. Sí. Yo pienso, cuando estaba haciendo esta conferencia, me fui ao Cielo, que es nuestra base de datos con artículos en español y portugués. Tenemos España lá, tenemos África do Sul, países que hablan portugués y español. E me deparei com alguns artigos, inclusive um muito recente de la Bolívia, e me fiquei muito contenta, sim, porque não temos na América Latina uma tradição em pesquisa, sim. Então, eu penso que para avançarmos em terapia ou em avaliação em disfagia, todos os clínicos não precisam se tornar pesquisadores, não é necessário isto, mas é necessário que todos os clínicos tenham o senso de análise crítica muito aprimorado para que possam selecionar as questões corretas. Eu vou dar um exemplo, por favor, podem falar comigo, estou aberta à discussão. Vivemos em América Latina uma fase nos primeiros, em 1980, 1990, uma fase onde os exercícios miofuncionais eram muitíssimo aplicados em disfagia, sim? Não havia essa consideração, se virem minha timeline, verão que os exercícios em la disfagia aparecem como um exercício de língua em 2016, pero nós temos uma história com a motricidade oral, com a questão orofacial. E aí, então, estamos trabalhando no contexto miofuncional. E nos esquecemos que em 1998, Dr. Hand, e em 2009, Dr. Georgia Malandraque nos alertam, não há por que ser desta forma, uma vez que a evolução está em la córtex, não está em lo músculo. Então, se hacemos exercício, obviamente que hacemos hoje, alguns, não todos, solamente os que têm evidências, esses devem ser inseridos em la função e esses devem privilegiar o aprendizado motor. Isto é uma questão muito importante para a América Latina, porque eu percebo que ainda hacemos exercícios demasiado, em minha percepção, em neurogênico. Há outro contexto, por favor, em disfagia mecânica, sim?
pero en disfagia neurogénica tenemos que compreender que la córtex precisa de atividades sensório-motora. Siempre, siempre. ¿Sí? Siempre. Correcto, y dando seguimiento a sus comentarios valiosos. En el paciente neurológico, ¿cómo individualiza las necesidades de cada paciente en la cantidad de ejercicios, en el número de repeticiones y en relación cuando hay una lesión aguda o una lesión crónica? ¿Qué es preferible? ¿Qué es mejor? ¿Por qué? ¿Qué mensaje se debe de llevar el terapeuta para tener como un camino A o camino B? Sí, sí. Veja, quando hablamos em agudo ou crônico, estamos novamente sempre pensando em pacientes pós-AVCs, ¿sí? Como disse doutora Malandraque, a plasticidade é para toda a vida. Então, temos que fazer terapia em todos os pacientes quando, a partir do momento em que estão hemodinamicamente estáveis. O paciente precisa estar estável, então podemos começar a fazer a terapia da deglutição. As evidências sobre a terapia em pacientes agudos não são robustas, porque muitos dos estudos não informam o tempo ictus de sua população. ¿Está bien? Entonces, en mi servicio atendo muchos pacientes crónicos porque somos un ambulatorio. Entonces, el paciente está en una fase muy avanzada, muy crónica, ¿sí? Pero já estivemos em um ambiente hospitalar e atendemos assim que o paciente está fortalecido para receber a terapia. Quanto de terapia? Só há programa, com evidência científica, que possamos seguir na dose de exercício para pacientes pós-AVCs, que é diferente para paciente parkinsoniano ou para outros pacientes. Nem falei paciente com esclerose lateral amiotrófica, porque há uma questão de evidência que não podemos fazer exercícios, porque tornaremos a língua muito mais flaca por causa da atrofia e tudo mais. Enfim, pero se seguimos as evidências, vamos fazer exercícios 2 vezes ao dia, diariamente, 2 vezes ao dia. Há trabalho na disfagia, na disfagia, que trata de la estimulação térmica gustativa azeda e gelada, que é uma área que estudamos muitíssimo por causa do Dr. Paula Colla, inclusive citado por doutora Peltier no último estudo de revisão. E havia uma indicação de fazermos esta estimulação 300 vezes ao dia nesse trabalho, sim? Então, se me perguntas quantas vezes hacemos, hoje não estou muito bem, preciso de uma terapia evocal. Como hacemos? Hacemos agora, como nosso clinical trial mostrou, hacemos uma vez ao dia, né? 3 sequências, 5 vezes. Há protocolo explicando cada passo nesse último artigo que publicamos em 2021, que é da doutora Paula Colla, sim? Pero a plasticidade está lá, temos que fazer terapia, só se aprende a deglutir deglutindo. A córtex precisa deste aprendizado motor para se recuperar, sim? Precisa. Correcto. Muchas gracias, doctora. Tenemos otro comentario y pregunta de la doctora Ángela Herrera. Doctora Roberta, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer escucharla. No cabe duda que la tendencia futura en la evaluación y en el tratamiento de la disfagia nos dirige más hacia un enfoque cerebral
entendiendo la deglución como una respuesta motora compleja cerebral. ¿Qué recomendaciones podría darnos para desarrollar productos de investigación en disfagia neurogénica, ya que los pacientes tienen diferentes variables y grados de severidad? Gracias. Gracias. Veja, a avaliação da disfagia em pacientes neurológicos prioriza a evolução, que é algo que podemos fazer clinicamente, ¿sí? Hay vários protocolos que possamos seguir, mas a teste é algo com grande validade psicométrica, que é instrumento clínico, né, dos mais utilizados atualmente para pacientes neurológicos. Vejam, eu gostaria de falar uma coisa muito importante, porque para que a América Latina possa se tornar consensual. Há muita diferença entre fazer screening e fazer uma avaliação completa, clínica. Em neurologia, Jerry Logman, em 1983, em 1995, com o Screening Tool dela, o Northwestern, e Maza, né, e Gisele Carnab com o Maza, mostram algo muito relevante em avaliação em la disfagia e neurogênico. Você tem que olhar para a compreensão do paciente, para a cognição, para os comportamentos que não são somente a evolução, e assim conseguirá fazer uma avaliação da biomecânica e também de fatores que podem te ajudar a tomar uma decisão. Atualmente, né, o ideal para esta investigação é uma avaliação completa, não somente um screening que muitas vezes utiliza solamente água, sim? É uma outra palestra sobre screening e avaliação, pero a resposta para esta pergunta é, atualmente, les sugiro usar mais a teste. Não sei se há traduzido para o espanhol, né? Se alguém puder me responder. Recentemente tivemos a tradução por doutora Giedri em Brasil, doutora Berretin em Brasil. Então, temos esse instrumento em português agora e teremos que ter em espanhol, sim? Correcto, doctora. También le queremos preguntar, en su país, ¿qué equipos de neurofeedback o biofeedback cuentan o se encuentran ya implementando en la rehabilitación del paciente neurológico? Protocolos de eficácia ou poderia, não sei se compreendi a pergunta. Que si cuentan con algunos equipos donde sí, el paciente pueda obtener biofeedback para medir su fuerza, su tono, si lo hace bien, lo hace mal. Sim, ok, eu entendi agora. Sim, veja, em Brasil não há permissão da Anvisa para que IOP, por exemplo, seja importado, sim? Portanto, solamente o temos para pesquisa. Usamos muito a eletromiografia de superfície, sim? Que é uma opção para biofeedback. E não podemos importar IOP em Brasil, sim? Não sei se há essa possibilidade em outros países, mas não temos. Algumas universidades em Brasil, sim, somente assim. Correcto, no, es algo muy similar aquí en México. Aún no contamos a la venta con dispositivos que puedan ser accesibles para ya los clínicos y los rehabilitadores. Aún no los tenemos ya a la venta como tal. Sí, sí. Es una cosa que enfrentamos en la América Latina, es verdad. Es Así. verdad. Una pregunta más, doctora. En su opinión, ¿qué ha dejado y hacia dónde vamos con la rehabilitación de las lesiones post-COVID?
y a qué nos vamos a enfrentar en tanta disfagia con una posible cuarta ola de COVID. Vejam, a disfagia em Covid foi uma grande onda para a fonoaudiologia, não esperávamos por ela, sim. Inicialmente, entendemos que as complicações seriam por la intubação orotraqueal e passamos a compreender que não era este o problema, sim, havia um problema completo com toda a medicação que se usava, com todas as condições neurológicas de alguns pacientes associados à intubação. Então, muitos pacientes que foram intubados, posteriormente passaram por um período pequeno, foram reabilitados. Não creio, na minha percepção, hoje, atualmente temos um projeto em minha universidade chamado ECARE COVID e atendemos todos os pacientes COVID, inclusive com teleatendimento, e a grande maioria são pacientes que se recuperaram muito bem, assim como dizem os artigos iniciais. Sim? Não creio em minha percepção, a não ser que há outro marcador, que venha outro marcador de risco associado à condição da COVID para prejudicar mais do que nós já aprendemos na primeira, segunda e terceira onda. Não creio que se mudará. Sim? Eu espero que não. Que así sea. Eu espero que não. Correcto, muchas gracias, doctora. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta charla con usted. Agradecemos el compartir toda su investigación y su trabajo y esperamos seguir teniendo colaboraciones futuras. Estou muito agradecida por terem muita paciência com meu portunhol. Vou em 2025 em México, estarei muito diferente, acreditem. Gracias, Dr. Carlos, por esta invitación. Doctora, nos gustaría dar un mensaje final para el Congreso. Sí. Primeiramente, dizer a todos que estamos juntos com todas nossas dificuldades em América Latina. Hacemos uma disfagia muito séria, hacemos pesquisa em Brasil de uma forma muito séria e estamos abertos a compartilhar com todos os países que são nossos amigos em América Latina, que conhecemos as dificuldades. Estava assistindo, vou confessar, doutora Georgia Malandraque, a falar de sua pesquisa e nós sabemos que não temos acesso a este equipamento facilmente, que é muito difícil para nós, né, fazer uma pesquisa como esta, mas há muitos outros caminhos e não desistam, se fortaleçam em la investigação, em la leitura dos artigos, para que possamos ter uma disfagia em Latinoamérica muito forte. Sim? Muito obrigada por essa oportunidade. Muchas gracias, doctora. Um abraço. Ha sido un placer. Un placer. A todos nuestros asistentes les damos las gracias por su asistencia y les recordamos que el día de mañana continuaremos a partir de las 8 de la mañana. Y les tenemos una sorpresa. El próximo domingo se van a hacer varias rifas sorpresas para nuestros asistentes para que estén al pendiente. Muchas gracias por su asistencia y esperamos vernos mañana. Buenas noches.